Estamos nos tornando um país do terceiro mundo, disse Donald Trump em 16 de junho de 2015, quando anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. A afirmação, que Trump repetiu em outras ocasiões durante o quase 1 ano e meio da campanha eleitoral, baseou-se no desempenho do EUA em indicadores da educação na comparação mundial, algo apontado como exagerado por seus críticos. No entanto, a realidade é que há vários indicadores de desenvolvimento social em que os Estados Unidos aparecem atrás na comparação com outros países ricos e, às vezes, lado a lado com países em desenvolvimento. O assunto é alvo de debates no país, onde especialistas e cidadãos diferem em sua avaliação sobre a situação dos pobres no país. Um estudo do Centro de Pesquisas Pew aponta, por exemplo, que a maioria dos americanos de classe média e alta concorda com a ideia de que os pobres hoje vivem situação mais fácil porque podem receber benefícios do governo sem fazer nada em troca. Por outro lado, 2/3 dos cidadãos de baixa renda concordam com a afirmação de que os pobres têm uma vida difícil porque os benefícios sociais não são suficientes para ajudá-los a viver uma vida decente. A Notícias Mundo, o serviço em espanhol da Notícias, listou alguns dos indicadores que colocam em xeque os níveis de desenvolvimento e bem-estar nos Estados Unidos. O relatório mais recente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, indica que a expectativa de vida dos americanos é de 79,2 anos. Esse dado coloca o país como o 40º do mundo, atrás de um conjunto de países desenvolvidos, mas também de alguns países latino-americanos, como Chile, Costa Rica e Cuba. Essa não é, no entanto, a realidade da comparação com o Brasil, onde a expectativa de vida é de 74,7 anos. O país líder nesse indicador é o Japão, com 83,7 anos, e o lanterna é a Suazilândia, com 48,9 anos. Mas, assim como no Brasil, essas médias nacionais variam consideravelmente quando segmentadas por escolaridade e raça. No EUA, enquanto a expectativa de vida de um homem branco com educação universitária é de 80 anos, a de um homem afro-americano com baixa escolaridade é de 66 anos, segundo pesquisas do Centro Nacional sobre a Pobreza nos Estados Unidos, NPC, na sigla em inglês. O problema nos Estados Unidos é que o bem-estar é incrivelmente estratificado, explicou a Notícias Mundo um dos autores do estudo, Luke Schaefer, professor e diretor da Iniciativa para a Solução da Pobreza da Universidade de Michigan, no EUA. O país aparece muito bem se você compara o extrato superior da sociedade americana com os países ricos. A questão é a incrível diferença no bem-estar entre os pobres e os americanos com mais recursos, aponta, acrescentando que, em 2008, a expectativa de vida para os homens afro-americanos sem educação superior era equivalente à dos cidadãos do Paquistão, Butão e Mongólia. Os números sobre mortalidade infantil, o número de crianças que morrem por 1000 nascidos vivos, é outro indicador clássico do bem-estar social. De acordo com o relatório mais recente do PNUD, que utiliza dados de 2015, esse indicador é de 5,6 no EUA. Isso coloca no 44º lugar do mundo, novamente superado pelos países ricos como um todo, bem como por Cuba, Bósnia e Croácia. Nesse caso, as diferenças sociais dentro dos Estados Unidos também são evidentes. De acordo com Schaefer, em 2011, a taxa de mortalidade infantil entre os afro-americanos era semelhante à de Togo e da Ilha de Granada. O bem-estar das crianças americanas também é colocado em xeque quando são considerados indicadores de pobreza infantil. De acordo com um estudo do UNICEF de 2012, que comparou a situação de crianças em 35 países de economia avançada, os Estados Unidos apareceram no penúltimo lugar, antes apenas da Romênia. O indicador de pobreza infantil relativa, que mede a porcentagem de crianças que vivem em uma família cuja renda ajustada ao tamanho e à composição da família é inferior a 50% da renda média nacional, registrou 23,1% das crianças americanas nesta situação. Desde o início deste século, os Estados Unidos registraram um aumento nos índices de mortalidade materna,
cuja taxa passou de 17,5 mortes por mil nascimentos em 2000 para 26,5 em 2015, de acordo com um estudo publicado na revista científica The Lancet em janeiro deste ano. É um fenômeno que vai na contramão das tendências no restante do mundo industrializado, onde houve um declínio no mesmo período. Esse foi o caso, por exemplo, do Japão, de 8,8 para 6,4, Dinamarca, de 5,8 para 4,2, Canadá, de 7,7 para 7,3, e França, de 11,7 para 7,8. Além disso, o número registrado nos Estados Unidos é superior ao da Costa Rica, 24,3, da China, 17,7, do Vietnã, 15,6, e do Líbano, 15,3. Nesse caso, há também uma clara desigualdade nos Estados Unidos. A taxa de mortalidade materna entre mulheres brancas é de 13, mas entre as afro-americanas é de 44. A segurança pessoal, a possibilidade de proteger a própria vida, é considerada outro elemento básico do bem-estar social. De acordo com o relatório mais recente do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, os Estados Unidos registram uma taxa de homicídio de 4,88 óbitos por 100 mil pessoas, o que o coloca em 59º lugar no mundo. Esse número contrasta com o de países europeus, como Áustria, 0,51, ou Holanda, 0,61, mas também com o Canadá, 1,68, e até a Albânia, 2,28, Bangladesh, 2,51, e Chile, 3,59, de acordo com dados de 2014, os mais recentes. No estudo publicado pelo Centro Nacional sobre a Pobreza, Schaeffer sugere analisar não os dados nacionais de homicídios, mas sim a situação individual das cidades americanas com mais de 200 mil habitantes e taxa de pobreza de 25%. Nelas, o número de homicídios aumenta para 24,4, de acordo com dados de 2012, situação ligeiramente melhor que a da Colômbia,